Oi, gente. Boa noite. É 1h pouco da manhã. Hoje acho que eu... Desculpa, eu tô um pouco desnorteada, mas acho que hoje é o terceiro dia depois da morte do meu pai. E eu vim aqui falar sobre isso. Eu fiquei todo esse tempo quieta, sem falar sobre o assunto, porque é uma coisa que eu vim trabalhando dentro do meu coração. Eu vou falar pra vocês desde o momento da morte da minha mãe. A morte da minha mãe, ela veio como um ensinamento muito grande para mim. Eu fiquei muito triste porque a minha mãe, quando ela faleceu, ela passou mal e 27 horas depois ela faleceu. Então foi assim, ela passou mal, a gente socorreu, 7 horas da manhã o médico disse que o caso era grave, 2 horas da tarde o médico falou que ela não ia voltar mais a viver, 10 horas da noite ela já tinha tido morte cerebral. E 7h30 da manhã a gente teve a notícia da morte dela, então foi tudo muito rápido. E foi um choque muito grande, porque a gente não aceita a morte, a gente não entende a morte. Mas dentro desse processo de foi passando o tempo, eu comecei a pensar sobre isso e ter algumas respostas interiores, sabe? Eu ouvi algumas pessoas e eu me ouvi. E eu comecei a lembrar da história da minha mãe, o quanto ela foi maravilhosa pra gente, o quanto ela teve uma vida digna, o quanto ela passou de conhecimentos. E eu comecei a pensar que a morte, independente de religião, que a morte, ela não é o fim, que a morte é uma passagem e que a vida é, é um tempo que a gente curto, que a gente tem que passar aqui na Terra e que vai passar e que a gente tem que aceitar. Eu sei que para mim não foi uma vida interrompida por uma tragédia. Tragédia que eu digo assim, não foi um atropelamento de um carro, não foi um tiro, não foi alguma coisa assim. Foi causas naturais, nos dois sentidos, da minha mãe e do meu pai. Então, assim, é mais fácil para a gente entender que ela veio, que ela viveu, que ela cumpriu a missão dela, que ela criou as filhas dela e, e que ela já estava idosa e que se foi, apesar que no momento que ela se foi, ela estava gozando de plena saúde. Mas aí depois eu comecei a pensar, é uma passagem. A gente não pode ser egoísta e falar assim, isso não pode acontecer. Vai acontecer para todo mundo e a gente tem que aceitar. E nesse momento eu acabei de passar pela tragédia, de novo, se é que a gente pode chamar essa passagem de tragédia, do meu pai. Meu pai, ele teve um acidente cerebral vascular isquêmico, né? AVCI, acho que é isso mesmo. No dia 15, e aí ele teve ele ficou na quinta, na sexta e no sábado no hospital. No sábado ele teve alta, a gente estava muito esperançosa, achando que ele ia ficar super bem. E ele dormiu em casa. E no dia seguinte, no domingo, ele acordou totalmente diferente. E a gente chamou a minha amiga, que é enfermeira, a Luciana, e ela falou assim, provavelmente ele teve outra AVC. E a gente teve que retornar com ele para o hospital no domingo de manhã, que ele estava totalmente triste. E a gente levou para o hospital e foi confirmada a suspeita. Ele teve outra AVC. E a partir daí ele teve algumas melhoras, ele falava, ele se alimentava, a gente ia lá visitar ele. Mas o tempo foi passando e o nosso corpo, ele não resiste tanta coisa. E a gente via, eu falo a gente, eu e minha irmã, enfim, a gente via que o corpo dele estava cada vez mais fraco. Ele estava sentindo muita dor. Ele começou a sofrer bastante.
E foi passando. Ao todo foram 24 dias e o tempo foi passando. E na última semana, quando colocaram a sonda nasogástrica, não sei, quando ele parou de se alimentar oralmente, né? Aí essa sonda, colocaram essa sonda, aí veio a tristeza profunda, porque a gente viu que o corpo dele estava ficando fraco. E aí depois colocaram a bolsa de oxigênio e depois a falta de ar dele aumentou e nos últimos 2 dias entubaram ele. E nesse momento parece ser egoísta, eu não sei, mas eu pedia, eu não quero ver meu pai sofrendo desse jeito, não é nem por eu ver meu pai sofrendo desse jeito, meu pai era cheio de vida e meu pai foi definhando, eu via que o corpo dele, que a matéria estava se desfazendo. E na última visita que eu fiz para ele, eu falei, pai, vai embora, não se prende aqui, sabe? Você fez tudo que você podia ter feito. E eu falei para ele ir embora. E eu não me sinto culpada por isso. E o que meu pai passou pra gente, sabe? Eu acho que ele não poderia ter passado nada melhor. Ele tem uma história incrível, uma história maravilhosa. Ele foi um batalhador, com muito trabalho. Ele criou as 3 filhas dele. E numa alegria imensa, quem conheceu meu pai, sabe o quanto ele foi alegre. O quanto ele tinha amor para dar, o quanto ele era carinhoso, o quanto ele foi íntegro. E ele tinha erros igual todo mundo, todos nós temos, mas esse pequeno erro, não, não compensava o tanto que meu pai foi bom. É tanto que no velório dele, a gente riu, porque todo mundo ali tinha uma história muito engraçada do meu pai para contar, um apelido que ele colocava nas pessoas, o quanto ele era caloroso, o quanto ele foi amigo das pessoas, o quanto ele se importava com as pessoas. Ele ia atrás de todo mundo que ele conhecia, sabe? E a mensagem que meu pai e minha mãe deram para mim foi de muito amor. Foi de muito amor mesmo. Eles amavam as pessoas incondicionalmente. Meu pai, nesse momento, a gente parando para pensar, ele ensinou pra gente que a gente não tem que se importar com pequenas coisas, que a gente tem que trabalhar assim, mas a gente tem que se importar com as coisas mais importantes, que são as relações. Meu pai teve excelentes relações com as pessoas, sabe? E ele era muito alegre, muito festivo, muito amoroso, muito amoroso. E eu tô chorando pela falta dele, pela falta física que meu pai vai fazer, que meu pai tá fazendo, assim como minha mãe fez. E faz. A gente tem falta física de ver, de tomar um café junto, de abraçar, de falar que ama. Mas, como eu disse no começo, isso aqui é só uma passagem, a gente vai passar. Eu sei que ele não deixou de existir. Eu sei que ele fez a passagem. E dentro de mim eu consigo me comunicar com ele. Eu vou sentir falta do meu pai físico, mas eu não vou deixar de comunicar com meu pai. Eu sei que ele existe ainda. Eu, eu sei que eu posso falar com ele, sabe? Parece uma loucura, mas através do amor que ele me passou, através do aprendizado que ele me passou, do amor que ele me deu. Assim como eu pratiquei muitas vezes com a minha mãe, por isso que parece não ser tão difícil na morte do meu pai. Minha mãe morreu 1 ano e 10 meses. O amor que eles me passaram, quantas vezes eu paro e penso como minha mãe agiria nesse momento, como ela se comportaria nesse momento. Mãe, eu sei que você tá comigo, eu sei que eu tô tomando a decisão certa e você me ensinou assim e eu vou fazer sem medo.
Depois da morte da minha mãe, minha vida mudou totalmente, porque eu passei a enxergar os ensinamentos dela de uma forma mais real. Eu acho que quando a gente está nesse estado físico, às vezes a gente não quer passar os problemas para outra pessoa, para essa pessoa não sofrer junto com a gente. Muitas vezes eu passei muitos problemas que eu não contei para minha mãe, para ela não sofrer junto comigo. E muitas vezes ela sabia que eu estava sofrendo. Ela entendia com a sabedoria dela. E depois da morte dela, eu falava: você me ensinou. E não foi isso que você me ensinou. Eu vou fazer o que você me ensinou, dentro do seu grandioso amor. E com meu pai vai ser assim. Eu já tenho conversado com o pai. E apesar de eu estar aqui chorando, para mim não foi tão difícil a passagem dele mesmo, porque não foi repentina como a da minha mãe. A gente teve 24 dias e aos poucos a gente foi se preparando e no fim a gente estava pedindo para ele ir embora. Porque o nosso corpo físico é frágil, mas o espírito não é. Ele pode ter desmaterializado, mas o espírito dele não é vivo ainda. Então eu sei que existe uma forma da gente se comunicar. Se comunicar, que eu digo, através do que ele me ensinou, ou através de pensamentos mesmo. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu vou pedir orientação e eu vou ser respondida. Pode ser que seja do outro lado para cá, ou simplesmente pode ser uma grande besteira isso, conforme a crença de cada um, ou simplesmente eu posso me comunicar com o que ele passou para mim, com o que ele me ensinou, na verdade, com o que eles me deixaram. Eu não vou dizer que eu estou feliz, mas a dor é bem menor quando a gente consegue entender o que é a morte. E eu entendi. Eu sei que é fácil para eu estar falando isso aqui, porque fácil, né? Porque foi causas naturais. Eu sei que seria muito diferente se fosse uma tragédia, se fosse tirado ele de mim de uma forma cruel, e não foi. Eles morreram do jeito, os dois morreram do jeito que o curso da vida tem que seguir. E é isso. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Eu sinto falta deles materializados aqui. Eu vou sentir falta de receber o cheiro do piolho do meu pai, dele assanhando meu cabelo assim. Ele fala: dá um cheiro nos piolhos, minha filha. Eu sinto falta da minha mãe, dos beijos, do amor que ela me dava, dos cafés, das vontades que eu tinha, que no dia seguinte ela já fazia e falava assim: vem aqui que eu fiz para você. Eu sinto falta disso, deles físico, mas eu sei que foi só a matéria, que eles estão vivos ainda. Eles estão vivos e dentro de mim estão muito vivos. Isso conforta meu coração e eu quero deixar para vocês a mensagem de que eu não estou acabada, eu não estou estressada, eu estou emocionada nesse momento porque eu estou falando para você, mas a minha vida segue e os dois estão aqui do meu lado. E tanto amor, tanto amor, tanto amor não se perdeu. Tanto amor não foi em vão. Eu só tenho a agradecer mesmo. Eu sou muito, muito grata pelos dois. Eu aprendi muito, muito com os dois. Eles foram incríveis na minha vida. E é isso. Vou só deixar, é isso mesmo para vocês, que eu não estou destruída. Estou emocionada nesse momento, mas eu consigo ver eles na minha vida e vai ser assim pra frente. Gente, beijo para vocês no coração. E a nossa vida é só uma passagem, então a gente tem que viver todos os dias. Todos os dias a gente tem que viver, a gente dá amor, a gente tem que ser grato, a gente tem que abraçar, a gente tem que ter boas relações, que eu acho que essa é a coisa
mais importante. Aliás, é a única coisa que a gente vai levar dessa vida.